Dia 13 de outubro é o Dia Internacional da Trombose. É muito importante que a gente comemore esse dia explicando para as pessoas o que é a trombose e qual a importância dela no contexto da saúde, no caso do mundo inteiro. E para começar essas explicações, eu resolvi fazer uma série de vídeos, e nessa série de vídeos eu vou fazendo algumas exposições daquelas dúvidas que são mais comuns, tanto no consultório, quanto também no site e YouTube da Clínica Fluxo. A primeira delas, a primeira dúvida, que é a mais frequente de todas, mas que muitas vezes as pessoas não têm coragem de perguntar, é: o que é trombose? Como é que ela se manifesta? O que é isso efetivamente? Bom, trombose no senso estrito, de uma forma muito simplificada, significa coagulação do sangue dentro de um vaso sanguíneo. E esse vaso sanguíneo pode ser uma veia, pode ser uma artéria, mas também pode ser o coração, que também é um vaso sanguíneo modificado. E qual a importância disso? O sangue normalmente ele é fluido, não tem barreiras, ele não é solidificado porque ele precisa ser distribuído e recolhido de todo o organismo. Se em algum momento ele se solidifica, ele coagula dentro do vaso, ele vai causar uma obstrução ao fluxo. Se essa obstrução ocorre numa artéria, que é um vaso sanguíneo que distribui o sangue, então nós teremos o que a gente chama de uma trombose arterial, e a manifestação clínica dessa trombose arterial é totalmente diferente de uma trombose venosa. Na trombose arterial, você priva aquele tecido de sangue, então vai causar o que nós chamamos de uma isquemia. Por outro lado, quando um trombo se forma dentro de uma veia, as veias elas recolhem o sangue da periferia em direção ao coração. Se eu tenho um coágulo obstruindo o sangue dentro de uma veia, ele vai causar um represamento do sangue para trás. Então, ele vai causar um evento caracterizado por um inchaço, um aumento do volume, um aumento da temperatura, diferente da trombose arterial, que vai levar a uma queda da temperatura. Bom, e se esse trombo ocorre no coração? Na maioria das vezes, os trombos, enquanto eles estão dentro do coração, desde que não seja um trombo muito volumoso, ele não causa maiores problemas. O que é mais crítico é quando esse trombo se fragmenta. E ele, grande probabilidade de se fragmentar, porque o coração fica movimentando o tempo todo, então a chance desse trombo fragmentar, partir e cair na circulação é muito grande. E se isso acontece, ele se fragmenta e é distribuído do coração para o organismo, esse trombo pode parar em qualquer lugar. E na maioria das vezes, essa trombose é uma trombose arterial, ou seja, o trombo sai do coração, cai dentro da aorta, e da aorta ele vai para qualquer lugar do organismo, cérebro, intestino, perna, braço, e causa um quadro clínico muito grave. Por outro lado, se você tem uma trombose venosa, quando esse trombo se fragmenta dentro de uma veia, ele até passa pelo coração, mas o coração tem cavidades grandes, na maioria das vezes ele não vai reter, o trombo não vai entupir o coração, mas ele vai passar pelo coração, ali pelo átrio, pelo ventrículo, e aquele sangue que vem das veias, ele precisa ser oxigenado no pulmão. Então esse trombo, ele vai cair nas artérias que vão para o pulmão, e ali eles vão causar uma embolia pulmonar, que é a principal complicação de uma trombose venosa. Mas nós vamos falar um pouquinho mais para frente de mais temas sobre trombose. Essa foi uma primeira introdução para você entender a diferença entre uma trombose arterial e uma trombose venosa.